Olá, tudo bem? Eu sou Fernanda Perri, pedagoga e Kids Coach. Seja bem-vindo, bem-vinda à Jornada Educativa. Hoje nós vamos conversar sobre brigas entre irmãos e colegas. Por que será que isso acontece? Porque muitas vezes nós vemos a criança como um anjo. Então fica complicado quando a gente vê a nossa criança numa situação de agressividade, de brigas com os irmãos, com os colegas. Então isso muitas vezes nos assusta. Então, o que fazer nesses momentos? Quando uma briga acontece entre crianças, é lógico que teve algum motivo. Então, para que nós, adultos, possamos ajudar, é muito interessante que a gente entenda o motivo daquela briga. Porque para a gente, muitas vezes, vai ser um motivo à toa, mas para as crianças não. É um motivo importante. É um motivo sério dentro do universo infantil. Então, é muito importante que a gente entenda e acolha o motivo daquela briga, quais são os pensamentos e os sentimentos envolvidos naquela questão. Porque muitas vezes a criança está agressiva porque ela não está se sentindo acolhida. Ela não está se sentindo ouvida, querida. Então, a criança é muito pequena, ela está em fase de desenvolvimento. Então, ela não sabe lidar com aquilo. Então, ela encontra a agressividade como uma forma de se expressar, de dizer, olha, eu estou aqui, eu existo, eu necessito ser amada, ser ouvida. E muitas vezes não é só por isso da criança estar se sentindo rejeitada. Às vezes ela está se sentindo até super protegida. E isso atrapalha também. Os extremos são prejudiciais, né? A rejeição e a superproteção. Os extremos são muito complicados para a criança e muitas vezes ela recorre à agressividade. Muitas vezes ela não está querendo nem ser agressiva com a criança que ela bateu. E sim, aquilo foi um pretexto para ela poder exteriorizar o que ela está sentindo por dentro, porque ela não está bem, ela não está legal. Então, cabe ao adulto estudar o que realmente está acontecendo. O que está levando a criança a ser agressiva daquela forma? Então, lógico, é uma boa conversa, é o acolhimento. Muitas vezes não cabe ali uma repreensão, e sim entender o que passa dentro da criança, na cabecinha dela, no coraçãozinho dela, tá bom? As perguntas são excelentes, perguntas abertas do coach informal, que a família pode e deve utilizar dessa ferramenta, que são boas perguntas, perguntas abertas, que começam como, o que, são perguntas abertas que levam a criança a pensar. E agora, as perguntas fechadas são com porquê. Essas perguntas são perguntas que não levam a criança a pensar, tá? A refletir sobre o que está em questão. Então, sempre com perguntas abertas. Como, o que. Perguntas que levem a criança a olhar também o seu interior, os seus sentimentos. Se ela brigou com outra criança, primeiro, acolha a criança. Preserve ela. Não chame a atenção dela perto de todo mundo. Da mesma forma que a gente não gostaria como adulta, a criança também não, tá? É constrangedor. Então, acolha a criança, espere ela se acalmar, vá para um lugar reservado. Aí sim você pode usar do coach informal, que não é para especialista, é para pais, tá? O especialista, ele usa o coaching formal. Já a família, os pais, podem usar e abusar do coaching informal com perguntas abertas. Sempre começando com o que, como, nada de porquê, certo? Tá bom? Então, e sempre indo para o sentimento da criança. O que aconteceu?
o que você sentiu no momento que você estava brigando com o seu colega, com o seu irmão? O que você está sentindo agora, após essa briga? Você gostaria de fazer diferente? Então, são todas essas perguntas que levam a criança a pensar e trabalham ao mesmo tempo com o sentimento dela também, tá? Agora, outra coisa que é muito interessante de fazer, além do coaching formal, quando a criança, lógico, estiver mais calma, num ambiente reservado. Não tem como fazer o coaching quando a criança ainda está nervosa. Não tem como, tá? E outra coisa também muito interessante é fazer um script. São simulações de situações difíceis para a criança. Então, vai encenando, que aí a criança vai podendo saber lidar melhor com essas situações. Porque a criança, assim, entre aspas, já foi treinada para situações difíceis, complicadas para ela, tá bom? Então, se você gostou, continua aqui comigo, estamos sempre juntos. São 21 dias da jornada educativa. Então, um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau!